Fala galera, apertem os cintos porque hoje é dia de Suave na Nave. Eu sou Davi Bertoncello e tô aqui na rua para fazer um episódio muito especial, falar com o pessoal que está todo dia na rua, que realmente vem praticando a mobilidade elétrica todos os dias. E hoje a gente veio falar com dois Thiagos. O primeiro dele, Thiago Hipólito, é diretor sênior de inovação da 99 e tem mais de 15 anos de estrada comandando equipes multidisciplinares e tirando grandes ideias do papel. Formado em economia, ele navega com naturalidade por planejamento estratégico, execução de projetos complexos e, claro, inovação. Inovação e impacto real. Na 99 é uma das mentes brilhantes por trás da transformação da mobilidade urbana e a gente agora vai entender um pouco mais como a tecnologia e a eletrificação estão mudando a vida de quem dirige e quem se desloca. Tudo bom, Thiago? Beleza, Davi? Prazer estar com você aqui, cara. Opa, estamos aqui com o astro da festa, também Thiago Mustache, que dirige aqui essa belíssima nave que daqui a pouco a gente vai dar uma volta. Tudo bem, pessoal? Hoje, pessoal, acho que até pelo fato de estarmos aqui na rua, é realmente um bate-papo, a gente quer ouvir de vocês, quer aprender com vocês. E hoje é realmente um episódio especial. Por quê? A gente vai estar falando aqui hoje muito mais para pessoas como você, Thiago. Cara, eu entro num desse aqui quase, diria... todo dia, vai, Todo Davi. dia, não, todo dia mesmo. Assim, se for pensar, cara, eu já de entrevista aí atrás, eu já fiz umas 40. E o mais legal é que as histórias são sempre muito boas. E eu fico sempre com muita vontade de contar essa história para quem quer pensar nisso como uma possibilidade. E hoje você vai estar aqui fazendo isso com a gente. Tá bom, galera? Boa. Eu acho que a minha primeira coisa aqui é a pergunta de praxe nossa no Suave na Nave é como o seu paraquedas caiu em mobilidade elétrica. Vou começar aqui pelo Thiago Hipólito. Boa. Vou contar um pouco do meu histórico. Eu estou na 99 já, o Davi sabe, há 7 anos e meio, na verdade. Para vocês terem ideia, a 99 completa 13 anos agora, eu estou há 7,5. E aí fiz um monte de coisa lá, passei por várias áreas e desde 2022 estou liderando a área de inovação, como o Davi falou. E na área de inovação, um dos pilares que a gente acredita como uma visão de futuro, na verdade antecipar o futuro, é a eletrificação. Então a gente começou a explorar muito para entender qual que era o real potencial disso, né? Olhando para esse mercado, a gente tem uma base, para vocês terem ideia, de 1 milhão de motoristas só de carro, tem mais 700 de moto. Então a gente começou a explorar o que é o futuro desse negócio, para onde vai? E aí a gente começou a olhar para o lado de sustentabilidade, que é um dos grandes pilares que a gente olha como empresa. Olhou uma segunda referência, que é o mercado da China. A China, para vocês terem ideia, e a 99 faz parte de um grupo chinês chamado Didi, né? Tem 4 milhões de carros elétricos já rodando, então é um número absurdo. E a gente começou a olhar também do lado do motorista, né? Qual que é? O meu xará aqui vai contar melhor que eu. Mas naquele momento a gente estava olhando o Excel ainda, né? Que era qual que é o benefício de fato do motorista dirigir um carro elétrico. E a gente chegou a uma conclusão ali que o ganho para o motorista na prática era uma redução muito grande, né? Então, pensando em gasolina, manutenção, quando ele move para um carro elétrico, ele tem uma economia muito vantajosa. Então é aí que a gente começou a explorar. Tem uma história bacana que eu vou contar ao longo da entrevista aqui, mas isso foi em 2022. A gente fez bastante coisa para carro. Ano passado a gente começou a olhar para moto também. Eu brinco que a gente cresceu e está muito melhor do que a gente planejou 3 anos atrás. Para vocês terem ideia, a gente tinha 80 carros na plataforma. A gente colocou o objetivo para final desse ano de ter 10 mil, a gente já bateu 20 mil. Então, para vocês terem ideia aqui de volume, assim, que... Só que está só no comecinho, né? A gente está ainda começando ali, só que é legal ver tudo que a gente já está construindo. Então, acho que foi assim que eu caí nessa história aí, Davi. E você, Thiagão, como que foi a sua primeira experiência? Como o seu paraquedas caiu em mobilidade elétrica? Conta pra gente. Cara, é uma história bem legal, porque eu era bancário, trabalhei numa instituição financeira por quase 10 anos e complementava a renda trabalhando por aplicativo. Um belo dia, durante o horário de trabalho no banco, me aparece um push lá na plataforma da 99. Venha fazer parte da nossa equipe de elétricos. Falei, cara, carro elétrico em São Paulo, nem faz sentido isso. Parece loucura, viagem e tal.
Entrei, me cadastrei rapidamente, o pessoal da 99 entrou em contato e de lá para cá fazem 4 anos. Quando eu entrei, ninguém queria saber de carro elétrico, até para minha família, eu era maluco. Em menos de 1 ano e meio, já tinha abandonado o banco e estava direto nessa loucura aqui elétrica. Muito legal saber do começo dessa história. E me diz direto aí, qual é a sua nave? Bom, esse aqui é o BYD D1, ou D1, como o pessoal gosta de pronunciar aqui no Brasil. Eu tô com ela desde 6 de julho de 2023, faz 2 anos. E já fiz alguns testes para 99 com outros modelos, Nissan Leaf, entre outros. Mas estou com essa nave aí de 136 cavalos de potência. A gente já rodou em torno de 110 mil quilômetros e a gente só trocou pneu até agora, acreditem se quiser. Olha só, 110 mil? 110 mil. Legal. Muito legal saber. Ó, eu tô com 200 mil quilômetros de 100% elétrico, ou seja, você me passa em 3 meses. Mas é muito legal o seu depoimento, porque de fato também é minha experiência, a gente, né, tirando o pneu por uma razão óbvia aqui, a gente também está falando de manutenção. Sim. A gente vai explorar um pouco mais, eu quero o seu relato real sobre isso, porque é como o Thiago falou, uma coisa é a gente olhar o PPT, a gente vislumbrar o que aquilo pode fazer, e outra coisa é escutar isso de vocês, tá? Então hoje vai ser muito importante você comentar um pouco mais sobre isso. Eu vou emendar aqui uma pergunta primeiro para você, aliás, sobre sua experiência. Você falou que começou lá atrás. Eu quero saber um pouquinho do seu relato. Como começou? Fala um pouco pro pessoal como que você hoje faz enfim, se isso vem mudando ao longo do tempo, mas como que você faz para carregar essa nave? Bom, quando eu comecei, breve relato para todo mundo aí. Comecei de Nissan Leaf lá em 2022, literalmente. Eu tive um daquele lote. Eu costumo brincar que quando eu comecei com elétricos, ninguém queria. Por isso o pessoal me chamava de louco. E isso pegou até hoje. Nissan Leaf, eu acho que em São Paulo a gente tinha, isso 2022, lá para abril de 22, a gente devia ter 6 pontos de recarga em São Paulo inteiro. Um deles era gratuito ali atrás do Teatro Safra. E eu lembro que a galera fazia fila de 1 hora. 9 horas. 9 horas? De fila para poder recarregar o carro, porque era gratuito. E era o único posto próximo realmente ali que a gente tinha para carregamento. Na ocasião eu morava em Cotia. Você imagina sair de Cotia, gastando bateria até lá para poder carregar o carro e só depois disso trabalhar. Era assim que funcionava. E a autonomia do carro era bem menor do que Nossa, muito menor. A gente estava falando de um carro aí com autonomia de 180, 200 km se você tivesse um pé muito leve. Porém, era um carro de 150 cavalos. Era difícil ter um pé leve com um carro de 150 cavalos na mão, né? E o que mudou de lá para cá? Como que você diria hoje? Como que você carrega mais em casa, carrega fora? Conta um pouquinho disso, porque eu acho que é aí onde moram as principais dúvidas, né? Eu acho que você começou falando uma coisa muito importante, que é manutenção, né? Que é, poxa, você fica realmente com o carro mais tempo com você, ele fica menos tempo parado, mas como que é hoje a sua rotina de recarga enfim? De modo geral? Isso. Bom, eu peguei o D1 em julho de 23, 2 anos agora. Assim que eu peguei ele, com menos de 15 dias, eu acabei importando um carregador. Na época ainda não vinha um carregador junto com o veículo, portátil. E aí eu acabei importando um carregador da China mesmo. Paguei muito barato comparado ao que o custo daqui normalmente é. Instalei o wallbox em casa e de lá para cá, a maioria das vezes eu carrego em casa. Todos os dias eu acabo carregando, mas se a dinâmica do dia me permite trabalhar o dia inteiro e ir para casa descarregado, é mais tranquilo, eu não preciso fazer nenhuma recarga na rua. Quando necessito, até utilizo muito o carregador da Tupi, que facilita muito a nossa vida. E basicamente é isso. Todos os dias carrego em casa, quando necessário Tupi. Existem alguns outros aplicativos também que acabam nos ajudando, mas o da Tupi é o que mais salva nesse quesito quando a gente precisa fazer uma carga rápida.
Mas eu acho que é aí que a gente mata a assessora do coração, hein? Porque a gente vai falar de novidades aqui. Mas eu acho que a primeira questão é, você falou que utiliza mais o da marca Tupi. Pessoal, é um relato objetivo, desculpa, a preferência pela Tupi. Eu brinquei, não sei se eu te falei, eu me apresentei como uma BVE, mas eu sou também fundador da Tupi. Boa. Agora, o que eu queria entender com você... E nem foi combinado, né? E o que eu queria entender com você é sobre a questão de utilizar mais, porque, de fato, assim, ou pelo menos me confirma, o que eu sempre sinto com os motoristas que têm que carregar fora é que cada um tem ali a sua preferência por um aplicativo, enfim, normalmente essas preferências, mas você tem que abrir lá uma pastinha com 4 ou 5 aplicativos, é isso mesmo? Mais ou menos isso. É que, na verdade, eu sempre brinco. O aplicativo da Tupi, ele é completo. Qual que é o maior diferencial? Eu sei onde tem os carregadores da Tupi e os outros carregadores que não fazem parte da Tupi também estão ali. Então, mesmo que não seja um Tupi, eu sei onde está o carregador e eu posso me direcionar através do aplicativo da Tupi para chegar até esse carregador. Legal, então hoje a gente tem coisa bem legal para te dizer, hein, Thiago? Vou deixar essa honraria vai ficar para você. Tá bom. Mas, Thiago, acho que aqui a gente começou um bate-papo legal e eu queria entender o que você está ouvindo aqui. É um caso isolado ou como que é para vocês? O que vocês têm aprendido com esse pessoal que está o dia inteiro na rua e, enfim, levando a marca de vocês para toda a população, né? Qual que é hoje? Eu escutei esse dado. Você falou um pouco para mim de quantas pessoas já andaram num elétrico com vocês. Sim, acho que a gente... Eu te conto. Eu vou contar uma curiosidade antes sobre o carro, já que você perguntou da nave. Esse carro ele foi desenvolvido em conjunto com a Didi, que é o Grupo 99 na China, para motores de aplicativo. Caraca. Por isso que é o D, de Didi. O D1 junto com a BYD para servir para os motores de aplicativo. Top. Por isso que ele tem a porta que ele abre na lateral, Sim. tal, tem um conforto para o passageiro. Pode ver que o seu banco é diferente do banco do passageiro. Sim. Tal. Então ele foi inteiro customizado para essa realidade. Caraca, legal, né? legal, Você não muito sabia? top. Não. Para a galera também isso deve ser novo. E aí foi muito legal, assim, porque esse relato que a gente escutou do meu xará aqui é muito do que a gente começou a aprender e viu que era assim, a realidade. Então os motoristas, principalmente, né, que dirigiam um carro a combustão, que acabaram migrando para o elétrico, principalmente os elétricos mais recentes, não querem mais voltar para a combustão. A gente tem o aspecto 1 da redução de custo, 2 tem, obviamente, a experiência, né? A experiência do dia a dia, dirigibilidade, segurança, conforto, que é muito legal. Tem um dado que eu sempre brinco também, e aí você pode confirmar se é verdade ou não. Isso eu escutei de um motorista amigo seu. Até a avaliação melhorou. Nossa, muito. A avaliação dos motoristas melhorou do passageiro. Sério? Pela experiência. Muito. Eu acho que um dos pontos principais, assim, e às vezes no dia a dia da cidade a gente acaba não levando em consideração, é a questão da sonora. O fato de não ter barulho traz, de alguma forma, numa loucura que é a cidade de São Paulo, alguma tranquilidade. E eu acho que, pelo menos não na primeira impressão, mas durante as corridas que as pessoas vão fazendo ao longo do tempo, você que pega elétrico, bro, pode me dizer melhor do que isso? A experiência vai fazendo com que você se sinta mais tranquilo e possa usufruir um pouco melhor do dia a dia. Se você tá me perguntando, vamos trocar de lado aqui, mas é verdade. Eu acho que assim, a experiência no D1 ela é única mesmo, cara. Eu lembro que a primeira vez que eu solicitei era de noite, aí quando abre aquela porta que já abre diferente e vem legal, o bem-vindo né? ali no chão. Então, assim, é realmente uma experiência única. E aí? Isso tudo, claro que aqui eu já estou entendendo com você que isso se traduz, então, em questões de saúde, né, como você falou, também na experiência, mas e financeiramente? Eu queria que a gente dedicasse um pouquinho de tempo para ouvir de você, porque aí eu confesso, a primeira vez quando eu conversei com o Thiago, e a gente faz parte da aliança, né, tinha um espírito ali que era muito claro, que era assim, o que a gente precisa fazer aqui é fazer uma conta que inclua o motorista dentro para que ele seja o astro dessa história inteira e o mais beneficiado. Sim. Queria te ouvir. Cara, de um modo geral, vamos pegar na prática, vai. Carro elétrico, para o pessoal que está assistindo, fazendo um comparativo com um carro a combustão, seria mais ou menos assim, numa escala prática,
dentro da cidade de São Paulo, um motorista de aplicativo hoje, para andar num... Eu vou pegar um carro básico, um Mobi. Ele vai gastar em torno de 3.600, 3.800, talvez 4.000 reais por mês num aluguel. De combustível, no melhor cenário, 100 reais por dia. 100 reais por dia. Por dia. Se ele trabalhar 26 dias, com uma folga apenas por semana, a gente está falando de um custo de combustível de 2.600 reais, fora o custo do carro. Trazendo na prática para o dia a dia de um D1, que é o carro que eu estou há 2 anos, carregando em casa todos os dias, eu gasto R$ 37 reais por recarga. Na prática, R$ 37 reais por recarga. Na bandeira vermelha. Se não tiver na bandeira vermelha, ainda paga um pouquinho menos. Legal. Então eu saio de um custo de R$ 2.600, isso só combustível, de R$ 2.600 para um custo de, arredondando para cima, R$ 1.000. Tá. Então isso se traduz em economia para o motorista de aplicativo. Eu sempre brinco com isso. O pessoal, às vezes, os haters da internet gostam de falar: o carro elétrico não presta. Vira e mexe eu posto alguma coisa na internet com a bateria do carro já descarregada. Mas ninguém sabe que eu trabalhei o dia inteiro, já ganhei o meu dinheiro e tô ainda postando ali só pra galera fazer bagunça mesmo na internet. E os haters descem a lenha. Tá acabando a bateria. Pessoal, que porcaria, carro elétrico, pra que isso? Tá. Cara, quando você tá chegando em casa depois de um dia de trabalho, você já fez dinheiro suficiente pra estar sossegado. Colocou na tomada, 7 horinhas o carro tá carregado, posso trabalhar de novo tranquilamente. Muito bom ouvir isso de você. E aí eu volto aqui pro Thiago Hipólito com uma questão talvez anexa a essa discussão, que eu, cara, normalmente ando no Electric Pro, mas quando não ando eu também faço pesquisa, né? Então a minha pesquisa hoje num carro a combustão é porque você já pensou em trocar carro elétrico ou não, e assim, sobre isso, para mim é sempre, a resposta é meio a meio, mas eu aproveitei até hoje aqui para dizer para você o que eu mais tenho ouvido para o pessoal que está na dúvida em fazer. E talvez aqui colher de você algo que possa ser um compromisso da 99. Porque esse pessoal que está na dúvida em fazer, e aí eu já ouvi relatos mais ou menos assim, que era, eu tenho a dúvida entre migrar, né, assumir um compromisso em um carro que ainda assim é um pouco mais caro de largada, mas depois, claro, tem os benefícios, e aí no meio do caminho ter um problema e o pessoal da 99 mudar as regras do jogo. Então eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa regra de negócio e o que significa para vocês a eletrificação da frota, para realmente conseguir transmitir para essa pessoa que está na dúvida em o que ela deve fazer, para que ela fique muito mais suscetível né, e acalentada aqui pelo depoimento do Thiago, seu xará, do que necessariamente com medo de fazer a migração. Total. Acho que tem várias coisas que a gente vem fazendo ao longo do tempo, né? Então a gente começou com um modelo principalmente de aluguel, esse carro, por exemplo, né? Que a gente faz parcerias para facilitar o acesso. A gente vai continuar fazendo isso. Segundo, a gente tem trabalhado dentro do contexto de aliança, com BYD, Santander, em como a gente pode fazer venda direto também para os motoristas com condições facilitadas, ajudar com o histórico do motorista, por exemplo, para obter um financiamento, tudo isso a gente vai continuar fazendo. E tem acho que um outro elemento aqui, que até falando um pouco, a gente falou algumas vezes, né? Electric Pro. O que é Electric Pro? Que está até aqui no carro, ó. A categoria eletrificada da 99. A gente criou uma categoria específica para carro elétrico. E essa categoria também é muito legal, porque ela é posicionada com um preço acima do POP, que leva mais dinheiro para o motorista. Então esse é um diferencial e a nossa estratégia, na verdade, é expandir. A gente começou em São Paulo no passado, deu super certo. A gente lançou Brasília e tem mais umas 2 ou 3 cidades que a gente pretende esse ano, comecinho do ano que vem, lançar. Que legal. E é muito legal, porque aí além da categoria, então o motorista ganha mais e a gente fez um compromisso, que também não tem prazo para terminar, é justamente para impulsionar, de reduzir a taxa. Então a taxa para o motorista, quando ele corre na categoria, ela é cortada pela metade. Então a taxa do 99, né, que é o quanto a gente cobra nas corridas, a gente cortou pela metade. Então além da redução de custo, tem a possibilidade de ganhar muito mais, o Electric Pro, de fato ganha. Verdade, né? de fato. E terceiro, a gente também cortou a nossa taxa ali pela metade para estimular o uso. Pra vocês terem ideia, em São Paulo, a gente começou, até por uma questão de experiência de passageiro, motorista e tal, uma área bem pequenininha. A gente já expandiu 3 vezes o raio. Agora já está bem maior, já está pegando quase a cidade como um todo. E como eu falei, a gente vai expandir para outras cidades também. Então o nosso compromisso, assim, eu brinquei até, né? A gente está só no começo, já faz
3 anos e pouco que a gente tá. Foi um dos primeiros lá atrás, nem tinha aliança ainda. Ele veio antes da aliança. Verdade. Não tinha nem aliança realmente. ainda. E aí a gente vai continuar investindo cada vez mais e tem o nosso compromisso que isso não é um tiro curto. Já faz 3 anos e a visão é de longo prazo. Aí. Eu queria que a gente continuasse nessa toada e que você me comentasse um pouco, você falou um pouco dos haters assim, mas eu sei na prática, inclusive, que, cara, o pessoal que faz 99 é, em geral, bastante unido, né? Tem os grupos, se fala bastante. Vários. Eu queria entender, né, do que você puder contar, como que está essa Rádio Corredor sobre eletrificação, qual que é as discussões que tem chegado ali enfim, conta um pouquinho desse panorama, como que você vê esse vou dizer aqui, fla-flu, talvez, né? Para não deixar... Quase isso. Cara, de um modo geral, vem evoluindo muito. Eu tenho, acho que uns 9 grupos. 9 grupos? Mas só de motorista de carro elétrico? Só de motorista de carro elétrico. Caramba! Eu ainda tenho um grupo com... Acho que agora devem ter umas 100 pessoas, que foi da introdução da categoria. Ah, tá. O Electric Pro que começou... a gente fez lá como se fosse uma comunidade. Exato. Né? Eu lembro que eram 3 motoristas, eu, o Arthur Bongiorno e o Rudimar. E os grupos estão aí até hoje, então... Cara, vem evoluindo de uma forma muito legal. É quase uma erva daninha, do bem. Vamos pensar dessa forma. E a galera se ajuda bastante, graças a Deus. Eu tô entendendo que o que você está comentando é que pro bem e pro mal existe uma união ali que certamente é importante mesmo. Acho que aqui eu já queria... Esse é um episódio que está desenhado há bastante tempo, né? Mas a gente procura colocar ali sempre um tema mais sério. Depois, então, o último tema a gente, né, acabou falando com o Major Ronaldo, do Corpo de Bombeiros de São Paulo, que inclusive tratou um tema que eu queria perguntar para você se isso chega nos motoristas, que é a questão de infraestrutura, né? Existe a preocupação, aí depois eu quero colher também essa impressão do Thiago. Eu acho que quando a gente fala do público final, um B2C ou alguém que não é um motorista profissional, eu vejo mais falar sobre infraestrutura. Como que é a infraestrutura para você? Ela te atende? Queria um relato aberto. Cara, de um modo geral, na prática, vou até comentar algumas viagens que eu já fiz. Dentro de São Paulo, vem crescendo muito essa questão de infraestrutura, então tem facilitado muito a vida dos motoristas. A própria 99 tem parcerias de desconto com diversas empresas que também tem nos ajudado bastante. E o que eu sempre brinco, cara, carro elétrico só vai reclamar quem não dirigiu. Ou quem não andou, porque depois que você anda, é uma ida sem volta. Não tá, não. Thiago, você trocaria hoje o carro elétrico por um carro a combustão? Mas nunca, nem a pau, cara, nem a pau. Então, assim, questão de infraestrutura, São Paulo tem evoluído bastante, graças a Deus tem facilitado muito, você não precisa mais ficar 9 horas num ponto de recarga esperando em fila. Normalmente você chegou, se tiver 1 ou 2 é jogo rápido, tá terminando, você já entra para fazer a recarga. Já fiz algumas viagens na loucura, meio sem saber se estava funcionando a estrutura, mas fui na prática. Então já fui para BH, viagem super tranquila, já fui para Governador Valadares, viagem super tranquila. Rio de Janeiro, ida e volta, eu chego a dizer que é a viagem mais tranquila do Brasil, ao ponto de você chegar assim e falar, não, vou abastecer no próximo. Ah, não. Ah, aqui não. Só não pode ser véspera de feriado. Exato. Mas fora isso, não, acho que eu vou abastecer no outro. Eu tenho um amigo... Eu brinco, eu digo que São Paulo é Califórnia, né? É isso. Assim, a gente fazendo... um a cada 100 quilômetros de a ligação São Paulo-Rio de Janeiro. Claro, acho que até aí, eu emendo aqui pro Thiago, acho que por tudo que a gente ouviu aqui, óbvia a escolha de vocês por iniciar em São Paulo. Queria te ouvir um pouco como que está esse panorama no Brasil e até a saída de vocês para as outras localidades, Legal. Se vocês têm pensado sobre a infraestrutura. A gente até escolheu São Paulo como cidade piloto justamente por algumas razões, né? A primeira delas era para onde tinha mais carro elétrico, mais potencial, a gente está aqui, conhece os motoristas. E 2, lá atrás já tinha melhor infraestrutura. E o que a gente vê, de fato, corroborando aqui, é onde mais cresceu. Então a gente monitora também, junto na Aliança, junto com a Tupi até,
essa quantidade de carregadores elétricos públicos que a gente vê na rua e tem crescido de forma bastante sustentável em São Paulo. Ainda precisa melhorar bastante, a gente sabe disso, né, Davi? Tem bastante oportunidade, mas já está num ponto que é o suficiente para funcionar muito bem. E estamos escutando o relato aqui direto na ponta. Nas outras cidades, a gente começou a explorar recente. Então, a primeira escolha da Aliança em 99, foi escolher São Paulo como cidade piloto. A gente viu que deu certo. Então, a gente agora começa a explorar outras praças de forma mais diretiva. Então, tem um crescimento orgânico que está acontecendo, tem várias iniciativas, e o que a gente começa a observar é que está tendo até uma descentralização, assim. Tem muitos CPOs. CPOs é o posto de gasolina de carregador elétrico, para falar no jargão simples para a galera, né? Mas é o dono do carregador, do ponto de recarga ali. Isso está acontecendo que muitos, até postos de gasolinas ou outros investidores até estão começando a espalhar isso pelo Brasil. Então, quando a gente olha, por exemplo, algumas cidades que a gente escolheu, que eu falei Brasília, a infraestrutura lá no último ano já evoluiu bastante. Então, também já não era algo que impede a gente de escalar. Então, no começo, a gente colocou isso como uma barreira. Falou, se não tiver infraestrutura, a gente não vai conseguir ter carro. E, na verdade, a gente está vendo que as coisas estão evoluindo bastante bem e meio que combinadas, assim, sabe? Então, a demanda de carro junto com a infraestrutura, e aí a 99 obviamente tem um papel de impulsionar isso, assim como a gente fez em São Paulo. Então, pessoal, estamos chegando aqui quase ao final, né, para um pouso tranquilo, porque eu tô louco para dirigir essa nave. Já falei para todo mundo, eu sou maluco por esse D1. E a gente tem um quadro aqui que é a pergunta secreta. Eu normalmente chamo um amigo do entrevistado para fazer ali uma pergunta. Mas já que o Thiago está aqui, o amigo sou eu. Thiago, já que a gente, não vamos matar ninguém pro coração, eu sei que a gente vai soltar esse podcast, a gente já vai poder falar. Eu queria deixar aqui já a boa nova para você. Eu queria saber, entre os próximos lançamentos da 99, para todo o público aqui, para todos os motoristas representados aqui pelo Thiago, o que vocês estão pensando de novidade, o que vem por aí? Boa, legal. Vem bastante coisa legal, mas tem uma que é a mais legal de todas, que é essa que eu vou falar. A gente já assinou um contrato e vamos fazer uma parceria junto com a Tupi. Então eu e o Davi aqui agora oficialmente a gente vai fazer uma parceria, 99 e Tupi, para lançar o aplicativo de recarga da 99. Então toda a tecnologia, toda a infraestrutura é da Tupi, e aí vai sair com o branding 99 e a gente vai fazer algo específico para os motoristas aí, focado para vocês. Top. É isso. Vai ser bom? Acho que aqui, pessoal, o ponto sincero do Thiago foi essa questão a gente tem que facilitar a vida de um motorista que trabalha com carro, que é a profissão dele, tá? Então, conseguir agrupar em um único aplicativo todas as viagens desse motorista, eu acho que facilita muito, e facilita também, inclusive, para que vocês sejam reconhecidos, né? Porque é o que você falou, a 99 hoje promociona, mas poxa, promocionar sem o próprio aplicativo, ou como tornar isso numa dinâmica. Então eu queria ouvir de você o quanto você acha que esse tipo de novidade pode ajudar aí a que mais motoristas tenham vontade de dirigir um elétrico. Cara, sem dúvida nenhuma, acho que foi boa, né? A galinha dos ovos de ouro aqui, não sabia, tá, gente? Vamos deixar isso claro. Vai facilitar demais a vida do motorista, até porque dentro da mesma plataforma vai trazer pra gente uma comodidade que às vezes a gente acaba não tendo quando precisa ir para um outro aplicativo, para uma outra plataforma. Então, cara, baita notícia aí. Legal, top, né? Pra caramba. Muito legal, boa. Gente. Eu vou cumprimentar os dois aqui e vamos logo, que eu tô louco para dirigir essa nave. Obrigado, Thiago. Obrigado, Thiago. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. Gente.